estudante desapareceu misteriosamente em um hotel e semanas depois foi descoberta uma coisa terrível. Esse caso viralizou devido a um vídeo bizarro da câmera de segurança do elevador, que gerou muitas teorias, Esse caso viralizou devido a um vídeo bizarro da câmera de segurança do elevador do hotel e até hoje envolve muitas teorias, sendo um dos maiores mistérios do mundo. Oi gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e no caso de hoje eu vou contar pra vocês o misterioso desaparecimento e morte de Elisa Lam. O que aconteceu realmente naquele dia envolve muitas teorias e muitas opiniões diferentes, então eu achei que seria um caso muito legal pra trazer aqui pra vocês. Nesse canal eu busco trazer os casos da forma mais detalhada possível para poder trazer a melhor qualidade para vocês. Então desde já peço que deixem o seu like e se inscreva aqui embaixo se você gosta de conteúdos de True Crime para não perder nenhum vídeo. E agora chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. A Elisa nasceu no dia 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Seus pais, David e Anna Lam, eram chineses e migraram de Hong Kong para o Canadá em busca de melhores oportunidades de emprego. Inclusive, o nome de batismo dela nem era Elisa Lam, e sim Lam Hoi. E os seus pais incrementaram o seu nome como Elisa Lam, provavelmente para facilitar a interação com os canadenses e até mesmo evitar preconceitos. Mas em casa ela ainda era chamada pelo seu nome chinês. Poucos anos depois do nascimento da Elisa, a família comprou um restaurante de comida asiática que já era conhecido pela região, chamado Paul's Chinese Restaurant. Então, basicamente, ela e a sua irmã mais velha, chamada Sarah, cresceram dentro do ambiente do restaurante. Ainda na infância, elas já começaram a trabalhar no restaurante com os pais, fazendo pequenas tarefas, como dobrar guardanapos, reabastecer os potes de molho e organizar os cardápios na mesa. E conforme os anos foram passando e elas foram crescendo, elas foram evoluindo no trabalho. E na adolescência elas passaram a fazer coisas mais sérias dentro do local, como registrar pedidos, tirar a comanda das mesas, ajudar na cozinha e também administrar o caixa. Na escola, a Elisa sempre se destacou por ser muito inteligente e até chegou a ser descrita por seus professores como genial. Ela tinha extrema facilidade na escrita e também se dava bem com trabalhos em grupo. Ela era muito comunicativa, mas ela mantinha apenas um pequeno círculo de amigos. Então ela tinha muita habilidade de comunicação, mas mesmo assim ela era um pouco sozinha e não tinha muitos amigos. E era apaixonada por livros, cinema e moda. No começo do seu ensino médio, seus problemas com saúde mental começaram a surgir. Ela tinha um blog onde ela relatava publicamente sobre suas crises de ansiedade, seus episódios depressivos e pensamentos intrusivos, excessivos também. Com 17 anos, ela participou de um programa de estudo em outra região do Canadá, então ela acabou se mudando. Pelo que eu entendi, era tipo um intercâmbio, mas no mesmo país. E ela fez isso porque ela queria aprender a outra língua do Canadá, que era francês, ela só sabia falar inglês. E ela morava numa casa compartilhada, mas ela não conseguiu fazer nenhum amigo. Então ela ficou sozinha, se sentindo solitária e invisível. Além disso, no começo do ensino médio, ela praticava atletismo, um esporte que ela gostava muito, mas é um esporte individual. E o problema começou quando ela decidiu migrar para o vôlei, também com 17 anos. Pelo atletismo ser um esporte individual, a Elisa achou que ela iria se desenvolver mais em um esporte que seria em grupo, que no caso era o vôlei. Só que na verdade aconteceu o oposto disso. Pelo que parece, as meninas do time de vôlei já tinham seu grupo fechado e a gente sabe que isso acontece muito durante a adolescência. E como elas já eram amigas fazia muitos anos, elas não abriram espaço para Elisa entrar no grupo. Ela relatou no blog que, juntando o receio que ela tinha de se aproximar das meninas por vergonha e a rejeição que ela sentiu dessas meninas do time, ela acabou ficando sozinha. Junto com tudo isso, ela assistia seus amigos se afastarem dela e as suas amigas saindo para encontros e começando a namorar. Ela chegou a desabafar no blog dizendo que ela se sentia atrasada em relação a essas pessoas e que os seus amigos se afastaram dela porque achavam ela feia e que ela nunca seria amada devido aos seus problemas psicológicos.
Com tudo isso acontecendo, ela foi ficando cada vez pior, cada vez mais depressiva. Tinha dias que ela passava o dia inteiro na cama, deitada e triste. E isso começou a afetar os seus estudos. Então, eles apoiaram ela a procurar ajuda profissional. E aí, ela inicia o tratamento, mas ainda não se sabe que tipo de condição que ela tinha. No ano de 2011, ela entrou numa faculdade renomada em Vancouver logo após o ensino médio. Não se tem informações de qual curso que ela estava seguindo, mas devido às suas crises de oscilação de humor e episódios depressivos, ela tirava muita licença e acabava trancando algumas das matérias para poder se cuidar. O que a impediu de chegar no final do curso e, inclusive, ela não conseguiu fazer amigos na faculdade e tinha apenas alguns amigos online. Então, ela permaneceu sozinha em todo o período de faculdade e ela falou que ela ficava muito triste por causa disso, porque ela via outros grupos sendo felizes lá dentro e ela solitária, apenas com alguns amigos virtuais. A Elisa precisou trancar o curso de vez quando ela teve uma crise grave, em que ela teve sintomas severos de psicose e alucinação em agosto de 2012. O surto foi tão intenso que ela foi internada às pressas em um hospital psiquiátrico e após isso, os médicos fecharam seu diagnóstico definitivo como transtorno bipolar do tipo 1, sendo o mais grave. Em alguns textos na sua conta da rede social Tumblr, ela chegou a comentar que ela se sentia muito mal, porque ela se sentia um fracasso academicamente, que se sentia muito culpada pelos seus pais estarem pagando pelo seu tratamento ao invés de gastar dinheiro com seus estudos e que ela se sentia atrasada e fracassada perto de outras pessoas da sua idade. Então a gente percebe que a Elisa é uma pessoa que se cobrava demais e se comparava demais. Ela achou que espairecer a cabeça faria muito bem pra ela e justamente para deixar os traumas do passado para trás e tentar um recomeço em sua vida profissional, ela planejou uma viagem, tipo um tour pela Califórnia em 2013. No dia 22 de janeiro de 2013, ela pegou um trem de Vancouver até a Califórnia e prometeu para os seus pais que ligaria todos os dias para casa. Ela passou os primeiros dias em San Diego passando por vários pontos turísticos e também visitando os zoológicos. As suas ligações para os seus pais eram muito calmas, ela parecia estar muito feliz. Então, eles acharam que a viagem estava correndo tudo bem e que estava funcionando para a sua renovação mental. Porém, poucos dias depois, a viagem se tornaria um pesadelo. A Elisa chegou em Los Angeles no dia 26 de janeiro e se hospedou no Hotel Cecil, no centro da cidade. Agora eu vou entrar um pouco na história desse hotel, porque vai ser importante nas teorias do caso. O Hotel Cecil foi construído por hoteleiros ricos, inicialmente para ser um ponto de luxo para turistas e empresários. No entanto, a região ao redor decaiu drasticamente, se transformando em uma das maiores concentrações de pessoas em situação de rua do país. Nos anos 1930, algumas pessoas se suicidaram em seus quartos. E na década de 80, o hotel serviu de esconderijo para o serial killer Richard Ramirez e também para um outro serial killer chamado Jack Underweger. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga esses casos aqui para o canal, incluindo um vídeo só sobre o Hotel Cecil, explicando toda a história, comenta aqui embaixo para eu saber. No hotel também aconteceram mortes esquisitas e sem explicação, o que ocasionou na teoria de que o hotel seria amaldiçoado ou tomado por espíritos ruins. No site de reservas do hotel, ele não se apresentava como Hotel Cecil, e sim como Stay on Main, e os proprietários fizeram isso como uma forma de tentar apagar o passado do hotel. E também mostrava que o local ficava muito perto de estações de trem, que seria perfeito para turistas sem automóveis. E também na internet não tinha nenhum aviso sobre o perigo e a criminalidade no bairro. Então, por não conhecer a área, a Elisa acreditou que seria um local seguro e era barato. Então, assim, pelas fotos parecia que o hotel era de muita qualidade. Então a Elisa achou que seria um local perfeito para passar sua viagem. Ao chegar, ela ficou muito assustada e desconfortável ao perceber que a realidade era muito diferente do que ela viu online. E inclusive enviou uma carta para os seus pais dizendo que o local parecia muito estranho e o prédio tinha uma energia pesada. Mas ela já tinha feito a reserva e era um local barato para se hospedar, então ela continuou lá. A Elisa foi colocada em um quarto compartilhado junto com duas mulheres
mulheres desconhecidas e ela começou a agir muito esquisito. Toda vez que as duas voltavam para o quarto, a porta estava trancada e a Elisa exigia senhas secretas para liberar a entrada delas no quarto. Ela também começou a deixar bilhetes esquisitos nas camas das mulheres, dizendo para que elas fossem embora. Naquele momento, a Elisa estava com muito medo, principalmente pelo perigo da localidade, mas também por conta das histórias que envolviam o hotel. Levando em consideração também os seus problemas psicológicos, isso se tornou um delírio de paranoia. Então tudo para ela parecia suspeito e ela começou a ter medo de todo mundo que estava dentro do local, o que explica o seu comportamento estranho com as mulheres. Elas reclamaram do comportamento da Elisa para a gerente do hotel, que a transferiu para um quarto individual, o que piorou ainda mais o seu medo. E além disso, a família comentou que ao saber que a Elisa tinha sido transferida para um quarto individual, eles ficaram com receio de que a menina não iria tomar os remédios da forma correta. E que também não seria vigiada, digamos assim. Porque com outras pessoas no mesmo local, elas poderiam perceber que a Elise não estava bem e poderia chamar alguém para ajudar, mas se ela estivesse sozinha, caso acontecesse alguma coisa, ninguém ia nem saber. No dia 31 de janeiro, seria o seu último dia em San Diego, então ela deveria realizar o check-out pela manhã. Mas não foi o que aconteceu e a Elisa simplesmente sumiu. Durante a tarde, ela foi atendida em uma livraria. A funcionária testemunhou depois que assim que ela chegou, ela parecia muito bem, apesar de estar sozinha, que ela parecia ser uma pessoa extrovertida, muito comunicativa e divertida, que chegou a perguntar para ela sobre os livros e também perguntou se o livro não pesaria na mala. À noite, alguns funcionários do hotel perceberam que a Elisa voltou para o seu quarto, então eles acharam que ela tinha renovado a estadia para mais um dia. Então eles nem chegaram a perguntar nada para ela sobre o check-out nem nada do tipo, mas eles perceberam que o seu comportamento estava meio estranho. Ela parecia muito agitada e desorientada, ela andava de um lado para o outro e andava muito rápido e não parecia saber onde ela estava. Mas como o hotel lidava com pessoas excêntricas todos os dias devido à região, eles acharam que a Elisa era apenas mais uma hóspede estranha e não uma pessoa que realmente precisava de intervenção psiquiátrica urgente. Então eles deixaram pra lá, eles nem chegaram a perguntar nada pra mulher, se ela estava bem, nem nada do tipo. Como eu falei pra vocês, ela mantinha contato com a família todos os dias durante a viagem. E aquele seria o seu último dia de estadia em San Diego. Então a família passou o dia todo esperando por notícias sobre o horário de sua partida e atualizações sobre a viagem. Mas a ligação nunca aconteceu. Ao perceber que alguma coisa estava realmente errada, eles ligam para o hotel e perguntam sobre a sua filha. Funcionários foram enviados para vasculhar o seu quarto e eles afirmaram que todos os seus pertences estavam espalhados por todo o quarto, incluindo os seus frascos de remédio, mas que a mulher não estava lá e nem seu celular foi encontrado. E, inclusive, essa é uma parte muito contraditória do caso, porque o celular dela nunca foi encontrado, então não se sabe exatamente aonde ele estava. A família imediatamente liga para a polícia de Los Angeles e reporta o desaparecimento. Imediatamente, os policiais foram até o hotel, vasculharam todos os quartos e as escadarias junto com cães farejadores. Eles chegaram até o terraço com os cães, mas depois os cães perderam o caminho do cheiro, provavelmente porque o vento teria levado o cheiro da mulher embora. No hotel, nada foi encontrado, a não ser os pertences da mulher, então eles decidiram vasculhar toda a região, suspeitando de que ela teria saído à noite e sido vítima de um ataque de violência urbana, mas novamente nada foi encontrado. No dia 1º de fevereiro, os seus pais, junto com a sua irmã mais velha, chegam em San Diego para ajudar nas buscas. Nos primeiros dias, nada foi encontrado. O seu quarto não tinha sinais de que a jovem foi perturbada por alguém ou obrigada a sair de lá, o que deixou o caso ainda mais perturbador. Parecia que ela tinha simplesmente sumido do mapa, desaparecido do nada. Seus pertences foram levados para análise, incluindo o seu computador, e vídeos das câmeras de segurança foram assistidos. No dia 6 de fevereiro, a polícia faz uma declaração sobre o desaparecimento da Elisa, e no dia seguinte eles fizeram uma coletiva de imprensa, mas eles não conseguiram nenhuma pista, ninguém da plateia tinha visto nada,
que era muito esquisito, porque eles chegaram a questionar várias pessoas da região e ninguém tinha visto a Elisa. Então parecia que ela realmente tinha simplesmente sumido do nada. No dia 14 de fevereiro, a polícia libera o polêmico vídeo do elevador, que estourou no mundo todo, fazendo com que esse caso ganhasse uma fama extrema nas redes sociais. O vídeo mostra a Elisa entrando no elevador parecendo desesperada e pressionando vários botões ao mesmo tempo e agindo de forma bizarra. As imagens são perturbadoras. Parece que ela tenta fugir de algo que nunca apareceu na câmera. E esse vídeo começou a circular nas redes sociais e algumas pessoas usaram ele para ganhar fama em cima do caso, criando teorias extremamente ficciosas e até mesmo desrespeitando a mulher, fazendo piadas sobre o jeito que ela estava agindo no vídeo. Alguns dos hóspedes do hotel já vinham reclamando fazia alguns dias da baixa pressão da água, mas o estopim foi no dia 19 de fevereiro, quando relataram que a água estava saindo muito estranha, com uma cor escura, com um cheiro e gosto esquisito. Então, por volta das 10 horas da manhã, um funcionário da manutenção chamado Santiago Lopes sobe até o terraço para olhar os tanques de água. Um dos tanques de água, estranhamente, foi encontrado com a tampa aberta, o que não era comum e nem certo, devido aos padrões de segurança que eles eram obrigados a seguir. Então era impossível que simplesmente um tanque de água estivesse com a tampa aberta. E ao olhar dentro do tanque, ele se deparou com a cena mais horripilante de toda a sua vida: o corpo da Elisa Lam, que todo mundo estava procurando desesperadamente por ela. Aí a gente entra em um dos tópicos mais perturbadores desse caso. Imagina a reação dos hóspedes que chegaram a consumir essa água, descobrindo que tinha um corpo morto dentro do tanque de água. E que, na verdade, aquela água escura era água com vestígios de um corpo em decomposição. Não dá nem para imaginar qual foi a real reação dos hóspedes, mas eu particularmente teria desmaiado. Santiago imediatamente chama a polícia e os tanques viram uma cena de crime e a polícia isola a área. O seu corpo foi encontrado completamente nu dentro do tanque, junto com suas roupas e seu cartão de acesso do quarto no fundo do tanque. Os médicos legistas logo afirmaram que ela não tinha sofrido nenhum tipo de violência, porque o corpo não mostrava nenhuma mínima marca de machucado, o que era muito estranho, e as pessoas começaram a questionar imediatamente na internet depois que ficaram sabendo dessa afirmação. O tanque tinha mais ou menos 1,4 metros de profundidade. Se ela tivesse realmente pulado lá dentro sozinha, ela teria batido nas paredes e deixado pelo menos uma mínima marca. E além disso, a entrada do tanque era muito pequena, então ela teria sofrido pelo menos um arranhão. Mas não foi o que aconteceu. O corpo dela estava perfeitamente limpo de marcas, mas ela estava sem as roupas. E a nudez gerou uma forte suspeita de que ela teria sofrido uma violência sexual, o que foi descartado depois pelos médicos legistas, porque ela não tinha nenhum indício de violência de nenhum tipo. Mesmo assim, as pessoas na mídia ainda tinham certeza de que aquele caso se tratava de um crime de assassinato. Todo esse caso é muito bizarro e muito estranho. Tem muitas coisas que não se dá para explicar, como, por exemplo, o sumiço do celular, a ausência de marcas, porque se fosse realmente um assassinato, ela teria sido arrastada de alguma forma. Mesmo que alguém tenha simplesmente a empurrado dentro do tanque de água, ela teria alguma marca de luta ou de pancada nas paredes do tanque, mas não foi o que aconteceu. Devido a esses diversos pontos sem explicação, a polícia começou a ser muito pressionada pela mídia. E o caso da Elisa Lam se tornou um dos mais comentados no mundo, o que gerou diversas teorias que a gente vai comentar sobre isso agora. Lembrando que são apenas teorias, nada com confirmação legal oficial. Muitas pessoas tinham certeza que a Elisa estava realmente fugindo de alguém no elevador e que essa pessoa seria um assassino que trabalhava dentro do hotel, já que aparentemente conhecia muito bem o ponto cego da câmera do elevador. Além de que na porta do terraço tinham alarmes de segurança, porque era uma parte restrita a funcionários específicos que sabiam mexer naqueles tanques.
Então essas pessoas argumentaram de que o assassino sabia exatamente como levá-la para o terraço sem que os alarmes fossem ativados e nenhuma suspeita fosse levantada pelo caminho. A polícia divulgou um vídeo editado depois do vídeo original, para que o vídeo ficasse mais lento, e também cortou algumas pequenas partes. As pessoas notaram os cortes, partes em que a imagem no canto da câmera parecia borrada e também partes em que o cronômetro da câmera parecia ir para trás ou até mesmo sumir. E por isso surgiu a teoria de que os policiais estavam acobertando o assassino. E uma outra teoria dizendo que o hotel era amaldiçoado devido ao seu passado. Segundo essa teoria, os movimentos das mãos da Elisa indicavam que ela estava possuída ou conversando com alguma coisa que só ela conseguia ver, mas que a assustou muito. E além disso, ela continuou postando as coisas no Tumblr, o que também deixou muitas pessoas assustadas, achando que ela tinha de alguma forma sido amaldiçoada ou que algum tipo de espírito maligno estava postando aquelas coisas no Tumblr. Mas depois foi descoberto que, na verdade, a Elisa mantinha várias postagens programadas para pelo menos um mês. Todas essas teorias tomaram uma proporção gigantesca, principalmente a última teoria do hotel amaldiçoado, até que o resultado do exame toxicológico saiu. A polícia tinha escondido do público que já sabia das condições psicológicas da Elisa. Em seu primeiro dia em San Diego, a irmã mais velha dela, a Sarah, chegou a comentar sobre o seu transtorno bipolar para os policiais e, inclusive, revelou que ela já tinha sumido uma vez antes por um surto de alucinação, porque ela simplesmente decidia que iria parar de tomar os remédios por um momento por conta própria. Além disso, quando a polícia vasculhou o quarto dela, eles acharam os frascos de remédio da Elisa, sendo eles um antipsicótico, um antidepressivo e 2 estabilizadores de humor. E também, na análise do notebook, as autoridades acharam a sua conta no Tumblr e também o blog, que tinha todos os desabafos dela e também textos dando indícios suicidas e baixa autoestima. Além de também falar um pouco sobre os seus surtos de mania, que a deixava extremamente impulsiva. E além de tudo isso, a polícia chegou a comparar a data da prescrição médica com a quantidade de comprimidos que faltavam nos frascos. E logo em primeiro momento eles já perceberam que tinham mais comprimidos dentro dos potes do que deveria, o que levantou a suposição de que ela realmente teria parado de tomar o remédio naquele dia. Mas foi só em junho de 2013 que o laudo oficial saiu. O laudo confirmou que a Elisa não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica e nenhuma substância ilícita, porque a polícia também achava que poderia ser um efeito de substâncias, a reação da Elisa no vídeo do elevador. Mas com o laudo isso foi oficialmente descartado. Então o médico legista incluiu o transtorno bipolar como principal gatilho para o comportamento da mulher. Os 2 estabilizadores foram encontrados no exame de sangue, junto com o antidepressivo, sendo os 2 estabilizadores de humor em uma quantidade menor do que o médico prescreveu para ela e o antidepressivo exatamente na quantidade que ela deveria tomar. Mas o antipsicótico não foi encontrado em seu sangue, então isso indicava que nos dias posteriores ao dia de sua morte, ela chegou a tomar os medicamentos certinho, menos o antipsicótico, e no dia de sua morte ela apenas tomou o antidepressivo, confirmando assim a suposição das autoridades e também da família de que ela não estaria tomando os remédios corretamente. Nesse caso também é importante saber como que acontece um surto de mania, então é isso que eu vou explicar para vocês agora. Os medicamentos funcionam como reguladores dos sintomas, então se a pessoa seguir o tratamento certinho, ela consegue viver uma vida normal. Só que com a falta desse remédio, o paciente pode apresentar alucinações, delírios, catatonia e falta de discernimento. E os sintomas também incluem agitação motora, que envolve movimentos repetitivos involuntários. E inclusive médicos especializados que ajudaram na resolução do caso confirmaram que em surtos de mania a pessoa pode apresentar movimentos desgovernados das mãos, andar de um lado para o outro desesperadamente ou com uma velocidade fora do comum e tirar as próprias roupas várias vezes. Ou seja, a Elisa mostrou os 3 sinais de um surto de mania. Então foi confirmado que a jovem teria tentado chegar ao terraço a qualquer custo devido às suas alucinações. O que seriam essas alucinações
não se sabe, é completamente desconhecido e seria até desrespeitoso tentar decifrar o que passou pela cabeça dela naquele momento. O caso se deu por encerrado e as autoridades afirmaram que se tratou de um trágico afogamento acidental e descartou qualquer possibilidade de assassinato. E aí eles montaram uma teoria do que provavelmente teria acontecido naquele dia. Eles afirmaram que devido ao surto ela tentou se esconder de alguma coisa dentro do tanque, mas por ser muito funda ela precisou nadar para manter a cabeça fora d'água. E em algum momento ela teria cansado e não conseguiu mais se manter com a cabeça para fora, e por isso acabou se afogando. Apesar do caso ter sido dado como encerrado, ele ainda é um dos maiores mistérios da internet. E ainda diversas teorias sobre homicídio e forças sobrenaturais correm pela mídia. E coisas muito esquisitas que não foram explicadas são apontadas, como o sumiço do celular dela. E também sobre o peso da tampa do tanque. Mas alguns médicos apontaram que em um surto a pessoa não sente muito o peso das coisas, ela só está desesperada para que se livre de algo. Na questão do celular dela, nada foi confirmado, a polícia não chegou aí atrás, ele nunca foi encontrado, o que realmente gera um pouco de dúvida se alguém teria pegado esse celular, se alguém teria feito alguma coisa com ela que ninguém está sabendo. Ao que tudo indica, a Elisa foi vítima apenas de sua própria mente. Mas o sumiço do celular ainda é muito estranho e ninguém sabe o que aconteceu. Então algumas pessoas ainda batem fortemente na tecla do homicídio e algumas pessoas acreditam que ela foi vítima de forças sobrenaturais. E esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E eu tô muito curiosa para saber o que vocês acharam sobre esse caso, a opinião de vocês sobre o que realmente aconteceu com a Elisa. Porque esse é um caso que divide muitas opiniões e tem diversas teorias. Então estou muito curiosa para saber a opinião de vocês, então comenta aí pra mim. Beijo, tchau!